pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. Se você não é inscrito nele, se inscreva aí, deixe o seu like e compartilhe este vídeo que pode ser de muita importância para outras pessoas. E se você tem interesse de estudar o grego do Novo Testamento, estudar hebraico do Antigo Testamento ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo. Aqui na descrição do vídeo está o meu WhatsApp, beleza? Bem, hoje eu quero falar sobre qual é a matéria mais difícil de se aprender na língua grega. Bem, para mim, até onde eu estudei, a matéria mais difícil que eu vi até agora foi a matéria dos particípios. Por que essa matéria é tão difícil e tão complicada? Bem, aqui eu tenho aqui algumas ilustrações, né, para mostrar como é que eles funcionam na língua grega, certo? O que acontece? Primeiramente, vamos definir o que é um particípio. Bem, o particípio ele é assim chamado particípio porque ele participa das características verbais e nominais. Ou seja, ele tem tempo, ele tem voz, que é característica de um verbo, né? O verbo, sabemos que ele tem tempo, né? Presente, passado, futuro. Isso em nosso português, né? Para deixar bem claro, né? E tem voz ativa, passiva, reflexiva. Ativo quando o sujeito ele faz a ação, passivo quando sofre a ação, reflexivo quando faz a ação para si próprio, e daí sucessivamente. Então, o particípio ele tem essas características, certo? Então ele tem características verbais e também ele tem as características nominais. As características nominais envolvem as questões dos substantivos ou adjetivos, né? Envolvendo o caso, ele tem caso, ele pode vir no nominativo, ele pode vir no acusativo, ele pode vir no genitivo e daí sucessivamente. Bem, então isso aí já envolve uma característica do substantivo. É o substantivo que tem essa função de caso, como também o adjetivo, certo? Então é por isso que ele é chamado de particípio, porque ele participa de ambas as características. O verbo, um verbo finito não. Um verbo finito ele só vai ter as características verbais e ponto. Ele não vai ter características nominais, beleza? O particípio também ele tem a questão do plural, né? Plural ou singular, e vai ter a questão lá do seu gênero, gênero neutro, masculino e por aí vai, certo? Então o que acontece? Por isso que ele é chamado de particípio, beleza? Então, o que acontece? O particípio ele é um adjetivo verbal, ou seja, ele funciona como adjetivo quando ele qualifica ou um substantivo, como temos aqui no livro de João 4 e versículo de número 10. Você tem Rudor Zon, que é expressão água viva, né? Essa expressão aqui é a expressão água e esse aqui é viva. Então, vivo é um particípio que está num presente que está qualificando o substantivo água, certo? Então ele funciona como um adjetivo atributivo, né? Dando um atributo ao substantivo, certo? Ele também pode funcionar como um substantivo, como se fosse ele estivesse substituindo um substantivo na tradução. Temos aqui em João 3:16, esse aqui, ó, pas, né? Que é o adjetivo todo, né? O artigo definido ro e o particípio pisteuon, né? Que é a expressão todo o que crê. Aqui é o que crê ou aquele que crê. Então aqui está no presente, né? Um crer como se fosse uma ação contínua, crer sempre, né? Então aqui é um particípio substantivado, porque ele está falando de uma pessoa que está fazendo uma ação, né? Então essa seria a ideia. Então ele pode funcionar como adjetivo, como aqui, pode funcionar como substantivo, como aqui, certo? E ele pode funcionar também como advérbio. O que um advérbio faz? Ele qualifica um verbo. O particípio adverbial ele faz a mesma coisa. É aí que é a parte mais complicada dos particípios, porque tem muitos tipos desses particípios. Você tem particípio temporal, particípio modal, particípio de maneira, particípio causal, particípio concessivo, consecutivo, télico e por aí vai. Então o que acontece? Aqui eu tenho um exemplo, né, em Marcos 2:14, certo? Que é a parte lá que fala assim, né? Eu vou até aqui ler o texto
tá, em português para explicar de uma maneira bem simples, tá, para que vocês compreendam. O texto fala o seguinte: e passando viu Levi, filho de Alfeu, né, sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me, e levantando-se o seguiu. O que que acontece? O particípio temporal, ele responde à pergunta quando, feita pelo verbo principal. Exemplo, aqui temos o verbo principal eidem, que é viu. Quando foi que ele viu Alfeu? Quando foi que ele viu, no caso, Levi, que era filho de Alfeu, né? Quando foi que ele viu Levi? Aí o particípio responde, ele vai responder, né? Que é o paragono, enquanto estava passando, ou enquanto passava, né? Na sua tradução, ele vai levar as expressões temporais, depois de, enquanto, né? E por aí vai. Quando, certo? Então, quando foi que ele viu Levi? Enquanto ia passando. Essa seria a resposta que o particípio ele iria fazer. Então, o particípio aqui ele funciona como advérbio, né? Adverbial. Nesse caso aqui, funcionando como um particípio adverbial, ele sempre será dependente de um verbo finito naquele texto em que ele está, ou o verbo principal, certo? Aqui temos o Mateus 19:22, né? Que diz: saiu triste, né? Em que você vai ter o verbo principal, que é saiu. Aqui é um particípio de maneira, que ele vai indicar a maneira como foi que essa pessoa que saiu. Ela saiu como? Então a pergunta a ser feita é como? Como que essa pessoa saiu? O particípio lupúmenos responde triste, saiu triste. Então aqui está indicando a maneira como que essa pessoa saiu. E temos aqui o João 4, verso de número 6. Certo? Aqui é um particípio causal. 4, versículo 6. Quando fala assim: Jesus, pois estava cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Aí aqui temos a expressão assentou-se, né? Que é o verbo principal. Esse aqui, ó, é o verbo principal. Assentou-se, né? Aí entra a pergunta: por que que ele sentou-se? Aí o particípio ele vai responder: porque estava cansado. Entende? Então, eles sempre vão responder as questões as perguntas feitas pelos verbos principais. O problema, eu estou aqui falando, parece até fácil, né? Mas tem textos que tem um versículo só, 5 ou 4 particípios de uma vez só. Então você diz: e agora? Eu faço o que aqui? Então embaraça muito. Aqui eu peguei os exemplos mais fáceis possíveis para que vocês compreendam. Tem textos que o verbo principal ele está num versículo atrás, e tem textos que o verbo principal está num versículo à frente, ou seja, nem está no versículo que o particípio está. Isso que causa muitas complicações nele, certo? Então, o particípio temporal, ele responde a pergunta quando. O particípio de maneira, ou particípio modal, né? O particípio modal, ele tem uma diferença, mas ele também responde a pergunta como. E o particípio causal, ele responde a pergunta por que que ele fez isso. Aí, por que que ele assentou-se? Porque estava cansado. Seria a resposta, certo? Aí temos aqui, eu peguei mais um particípio, que é o particípio perifrástico, né? Perifrástico é uma expressão que se usa como um vocábulo de auxílio, certo? Eu vou explicar melhor. Aqui você tem o texto, né, de Atos 9, versículo 11, que é o proseuchetai, certo? O texto ali de Atos, né, 9, versículo de número 11, ele está num tempo presente, né? Quando se fala assim, ó, pois ele está orando, né? Quando Cristo ele manda, né? Ele fala assim, ele manda Ananias, ele fala: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas, por homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então aqui é o está orando, certo? Observe que essa expressão aqui, ó, a expressão
está, ela aparece na tradução porque esse verbo aqui, ele está num presente, certo? Então ele vai aparecer na tradução, está orando, naquele presente ali, naquele momento ali, certo? Então o que que o particípio perifrástico faz? O particípio perifrástico, ele precisa de um auxílio para falar ou para expressar o que um verbo só falaria, ou seja, aqui eu tenho a expressão, ó, o verbo estim, certo? E o particípio, lá em Colossenses 1, verso 6. Quando ele fala está frutificando, né? Se você pegar ali na Bíblia de Jerusalém, você lê lá a sua tradução, né? Eu vou até ler aqui para que vocês entendam, tá? Bíblia de Jerusalém. É quando fala assim, está produzindo frutos ou está frutificando. Veja que esse está em Colossenses 1,6, ele aparece por quê? Porque ele está, esse verbo aqui, ele aparece junto do particípio. Então, o particípio perifrástico precisa desse verbo aqui. Ele precisa do verbo ser, que é o verbo emi na língua grega. Então, o que que acontece? Esse verbo aqui de cima, esse está orando, né? Orando, vamos pegar aqui, ó. Orando. Está orando. É expresso por um único verbo, certo? Só que no particípio perifrástico, ele precisa de outro verbo, que é esse aqui, que é o verbo ser, para esse estar aparecer. Entende? Está. O estar no particípio aparece por causa desse verbo aqui. No verbo finito não, aparece só dele ser o tempo presente, certo? Então essas são as questões, né? Então um dos problemas é que às vezes o verbo, o particípio, ele não tem esse verbo, mas ele pode ser perifrástico, porque esse verbo aqui está implícito, ou seja, ele não aparece no texto grego, mas ele aparece na tradução. Um exemplo seria lá em Mateus, acho que é 24, verso 41, né? Deixa eu ver aqui. 24, verso... quando fala assim, estarão duas moendo no moinho. Quando você pega aqui a expressão moendo, ele é um particípio. Ele pode ser, ou ele pode ser... Deixa eu pegar aqui, o negócio caiu. Ele pode ser aqui, deixa eu ver aqui... É o aletusai, né? Que aparece lá em Mateus 24, 41. Ali, se você olhar no texto grego, para quem sabe grego, você vê que não tem nenhum verbo emi ali, nenhum. Mas ele pode ser perifrástico por quê? Porque ele está implícito no texto. Veja que as traduções, elas pegam o que elas colocam... estarão duas moendo, né? Veja que esse estarão, ele não ocorre num texto grego ali, mas ele é colocado na tradução para fazer sentido. Então, estarão moendo é um verbo, ali no caso, ele é perifrástico, ele pode ser perifrástico porque esse aqui ele está implícito. Então, vem ainda essas questões de que o verbo principal, ele está implícito, ou seja, ele nem aparece no texto grego, mas ele tem que ser incluso na tradução. Então isso às vezes traz uma dificuldade muito grande para quem está aprendendo essa matéria, que é uma matéria fantástica. Para mim é a matéria assim, que é a matéria que eu mais estudo ela, porque ela é muito fantástica. É a questão de tradução, né, trabalha muito com o particípio. E de acordo com o particípio, se ele ser causal ou modal, a tradução ela pode mudar drasticamente. Certo? Uma oração ela pode ser temporal, mas ela pode mudar para causal. Um exemplo seria o texto lá de Hebreus. Se você pegar o texto de Hebreus, tá? Capítulo 1, versículo de número 3, fala o seguinte, eu vou ler aqui, né? Vou pegar aqui deixa eu pegar aqui uma tradução aqui. Tá. Bíblia de Jerusalém fala o seguinte, só a parte final para vocês compreenderem. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas à direita da majestade. Aqui envolve duas traduções com esse particípio aqui, ó. Depois de ter realizado. Esse realizado é um particípio. Ele pode ser aqui
temporal, ou seja, quando foi que Jesus sentou à direita da majestade nas alturas? Depois de realizar a purificação dos pecados. Então, depois que ele fez isso, ele sentou lá. Mas também pode ser um particípio causal, ou seja, por que que ele sentou à direita à direita da majestade nas alturas? Por que que ele sentou lá? Aí o particípio poderia ser porque, ou por ter realizado, no caso, por ter realizado a purificação dos pecados, ou porque realizou a purificação dos pecados. Então, uma oração, uma tradução, ela envolve o tempo, oração temporal, depois de. Outra já envolve a causa, por que ele fez isso. Então, porque ele fez isso, ele sentou-se lá. Então, a tradução, dependendo de como o particípio ele seja, a tradução pode mudar. Se ela muda, o entendimento também muda. Entende? Então, um dos pontos que eu mais foco são os particípios, né? Então, para mim, a matéria mais complexa, porque às vezes o verbo principal não está naquele versículo, está em outro, aí você tem que achar, e é um pouco complicado, né? E os meus alunos que já estão nessa matéria aqui, essa é a quarta matéria do meu curso de grego, eles estão vendo como é complicado, né? Eles estão melhorando bastante, né? Eles estão errando bem poucos agora, mas no início erravam bastante. Então, é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Para mim, essa é a matéria mais complicada. E se você é professor de grego, diga aí qual é a matéria mais complicada aí que você acha dentro do grego até onde você estudou. Beleza? Então é isso aí. Que Deus abençoe a todos vocês e até um próximo vídeo.